Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson, desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Ritual padrão, vai lá, deixa o like maroto do Kakaroto. Não seja um cara escroto, senão tipo o esgoto. E partiu para nossa análise sincera de Black Myth: Wukong. Jogo esse que foi lançado no dia 19 de agosto de 2024 para PlayStation 5 e PC, certo? A versão para o Xbox Series X e S provavelmente deve ser anunciada agora em dezembro, mas eu não posso afirmar para vocês, ok? Black Myth: Wukong, ele bateu recordes e a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele bateu o recorde de jogadores simultâneos dentro da Steam, que foi um recorde de 3 milhões de jogadores simultâneos. Ele vendeu 10 milhões de cópias nos seus 3 primeiros dias de lançamento e atualmente ele já vendeu 20 milhões de cópias. Ou seja, com o lançamento dentro do Xbox e o lançamento oficial, poderemos atingir números maiores aí em relação ao número de vendas, ok? Procurando aqui organizar o canal e deixar uma coisa melhor, mais bacana pra gente, certo? Eu decidi dividir a nossa análise em 3 pilares que eu acho muito importante dentro de um jogo. Então eu não vou fazer muitas camadas, que eu acho que os 3 pilares mais importantes são: o primeiro, o enredo; o segundo, gráficos; e o terceiro, a gameplay, certo? Então a gente vai começar pelo nosso enredo. O enredo de Black Myth: Wukong é um tanto quanto difícil, porque a gente não tem uma dublagem em PTBR, temos as legendas, mas não temos uma dublagem em si, e isso atrapalha um pouco o nosso entendimento de uma cultura que a gente não conhece. Dizer que o enredo é fraco ou que ele não te chama atenção seria uma grande mentira, ok? Nós começamos com um macaquinho que é o predestinado, que ele vai ser o sucessor do Rei Macaco, certo? Então lá quem viu, muitas pessoas viram o começo de gameplay, a gente joga com o Rei Macaco original, a gente joga com o Sun Wukong, e depois a gente vai jogar com um predestinado que vai tentar libertar a sua essência, certo? Que estão em relíquias, ok? Então essa é a base principal do nosso enredo. Para complementar o nosso enredo, nós temos as histórias dos personagens que são companheiros ou foram companheiros do Sun Wukong. Ou seja, a gente tem personagens que fazem parte do tempo em que o Sun Wukong estava vivo. Ah, Edson, você está dando um spoiler. Não, é que você vai acabar vendo no começo o que acontece com o Rei Macaco. Você vai começar a boiar um pouco se você não entender o que eu estou falando agora, que você vai ser o predestinado e você vai descobrir o que aconteceu com o Rei Macaco, certo? E esses personagens que fazem parte do universo do Rei Macaco, eles são muito importantes, okay? Então eles vão ter pequenas histórias, vai ter histórias mostradas em stop motion, as músicas do jogo são incríveis, então posso dizer que o enredo é um ponto muito forte do Rei Macaco. Isso vai trazer possibilidades de a gente ver novas mídias, pode ser desenhos, filmes relacionados à cultura da lenda do Rei Macaco, ok? Segunda parte aqui no nosso plano de análise, os gráficos. Gente, os gráficos são as coisas mais lindas que você pode ter no mercado. Só que assim, no PlayStation 5 a gente sofreu um pouco em relação a desempenho. O gráfico consegue atingir uma qualidade boa em 4K a 30. Eu acredito que o modo equilibrado está a 1440p com quedas de 40 para 35 para 30 fps. E no modo desempenho a gente teria hipoteticamente 60 fps com 1080. Mas eu acredito que também tem muitas quedas. Em alguns momentos a textura também se perde, ok? Então vai demandar muito do que você quer. Sacrificar FPS, ter mais gráfico, ter menos gráfico, ter mais FPS. Então o Rei Macaco, ele é um jogo extremamente bonito. Aconselho que vocês joguem ele no extremo, tá? Ou joga 30 ou joga 60. Eu prefiro jogar a 30, porque aí eu consigo ver a beleza melhor do game e entender como é que eles criaram esse universo, como estão as texturas, tudo para poder explicar para vocês. Então, texturas das pedras estão muito fidedignas, incrivelmente bem feitas.
Não é aquelas pedras copiadas e coladas. Cada pedra ela tá num lugar específico. E isso eu só vi no Death Stranding Director's Cut, né? Então o Kojimão e a Game Science estão de parabéns nesse quesito, né? Questão de ambientação também é muito boa, tanto na parte de neve, florestas, cavernas e por aí vai. Black Myth em parte gráfica ele não é aquilo que foi apresentado dentro dos seus trailers, né? Porque ali deve ter sido um computador no Ultra Power Mega, e quando aí vai pro console, que é a base da onde vai ter muitos jogadores, o gráfico não conseguiu atingir as expectativas. Lógico, para quem tem o PC vai conseguir jogar numa qualidade melhor, tá? Só um adendo aqui em relação ao console. E por último aqui nós temos a gameplay do Black Myth. Essa gameplay agradou mesmo? Ela é boa? Gente, ela é excelente. O estilo que eu joguei pode ser o estilo que você não jogue. Então é muitas habilidades, muitos estilos de luta, muitos golpes, tem muitos buffers, né, de contenção de frio, contenção de veneno, aumento de poder, aumento de estamina. Ele funciona muito como um Souls-like. A galera reclamou um pouco falando que existe uma galera que debate isso, se é Souls-like ou não é. Um jogo que você demora mais de 4 horas num chefão e que você usa um porongo aí, que é a cabaça curativa dele, a todo instante e fica morrendo toda hora, ele é um Souls-like, cara. Se ele tem uma fogueira, ele é um Souls-like. Ele pode não ser um Souls-like igual ao original da From Software, mas é um Souls-like no meu ponto de vista, tá? Quem discordar pode deixar aí no comentário. Quantidade de inimigos é satisfatória. Tudo mentira, aquilo que vocês viram nas primeiras críticas. Esse pessoal que pega o jogo antemão, né, de primeira instância, não jogou esse game. Eles jogaram por algumas horinhas, provavelmente deve ter se enroscado em algum chefão e não quis mais encostar no game e só deu o pitaco e os 3 centavos deles. Bom, eu tô chegando numa parte importante em que eu quero fazer uma crítica relevante. Por que eu fiz ou faço análises num ambiente que tem tantas pessoas fazendo? Porque, cara, é preferível, eu penso assim, tá? Eu gostaria e gosto também, eu gosto de ver análise de pessoas que não têm muito reconhecimento ou que são canais pequenos. Por quê? Eles não ganham nada com isso. Então, se o jogo tiver uma porcaria, uma merda, a gente vai falar e não tem pra onde correr. Metacritic virou uma lata de lixo ambulante, onde ela propaga mentiras, propaga fake news e propaga um boicote desnecessário a um jogo que não aderiu às culturas de DI, né? Que é a diversidade e inclusão, que é uma coisa que é muito forçada hoje em dia e todo mundo já percebeu. Dizer que o jogo não tem inimigos fora os chefes é muita mentira, tá, gente? Ele tem sim uma quantidade de chefes enorme, mas também tem uma quantidade de inimigos satisfatória. Então tem bastante inimigo secundário para você enfrentar. Esse negócio de que não tem inimigo, isso é papo pra boi dormir. Pode falar que tinha muitos chefes. Pô, tem muitos chefes. O Elden Ring tem muitos chefes. Ele tá num patamar de Elden Ring, sabe? Você vai enfrentar chefes medianos, chefes mais difíceis, chefes mais fáceis e por aí vai. E é o que vai aumentar o teu poder, ok? Então nessa parte de gameplay também eu queria falar que acho que a única coisa que eu não curti muito foi alguns comandos. Por exemplo, acionar os espíritos, né, que a gente derrota, né, dos inimigos que a gente derrota, às vezes é um tanto quanto falho. Você tem que ser muito preciso para que esses espíritos sejam ativados. O R2 e o L2 no caso do PlayStation, tá? Então é uma parte de gameplay que é um tanto quanto falha. Gostaria um pouco mais de kick time, não teve, mas tudo bem. E o restante das coisas que tem, sim, elas fazem valer muito a pena cada minuto que você passa nesse jogo. Eu acho que eu joguei o Black Myth num total já de mais de 90 horas a quase 100 horas de gameplay. E ainda faltam algumas coisas que eu vou fazer e falta o final secreto também do Black Myth, certo? Então é um jogo que ele te abre a possibilidade de você voltar depois e derrotar os chefões que você não derrotou, ok? Então Black Myth ele tem o New Game Plus, que vai trazer algumas coisinhas, vai dar um troféu para vocês, fiquem espertos com isso também.
e vai trazer todas as suas habilidades de volta. Então você vai poder aumentar o Rei Macaco no máximo, deixar ele bufado mesmo. Se você viu alguns vídeos de coisas extraordinárias que ele pode fazer, principalmente com os clones, saibam que o cara fez bastante NG mais ali para deixar ele daquela maneira. No mais, cara, não é um jogo perfeito, mas é um jogo de uma excelência muito boa, parte artística muito incrível, trilha sonora me marcou bastante, uma cultura diferente. Eu acho que a gente precisa disso dentro da indústria. E é uma nota 9. Ele poderia receber notas melhores se o desempenho dele tivesse sido melhor, se o level designer dele com essas paredes invisíveis não fossem tão chatos, em questão de tipo, eu acho que eu posso ir ali, você vai, aí você não tem, não pode ir além porque tem uma parede. Ou seja, ali não tem nada, foi colocado desnecessariamente. E acho que é só, cara, não tem uma coisa aqui para eu reclamar. Gameplay você pode variar bastante, cada um vai poder jogar de uma maneira. Armaduras tem um monte, bastão tem bastante também. E coisas incríveis que o jogo oferece, que outros jogos não oferecem. Ele tem a sua simplicidade, sim, certo? Ele não tem tantas coisas. Acho que a complexidade está em fazer as side quests. Mas fora isso, é um jogo extremamente divertido. Foi feito para divertir e para entreter o público. Coisa que muito jogo hoje em dia só quer puxar politicagem e te disciplinar a uma ideologia que você não quer ver, certo? Black Myth vai sofrer no The Games Awards, ele não vai concorrer, acredito eu, como jogo do ano. Isso vai deixar bem claro pra gente que a gente não deve mais se importar com isso, com notas, nem com quem vai ganhar, porque a gente sabe que isso pode sim ser manipulado. Porque um jogo com todo esse potencial, não veio ainda um jogo que fosse melhor que Black Myth, do meu ponto de vista. E olha que eu tenho jogado todos os lançamentos, até propriamente aquele que eu não tive a oportunidade de ter, que foi o Final Fantasy Rebirth, tá? Eu joguei lá a demo, que é de algumas horas, e eu vi o mesmo jogo, que é um baita de um jogo, não deixa de ser um jogo excelente, mas é o mesmo jogo, e o Black Myth é uma coisa diferente. Mas ele não aderiu, né, a Sweet Baby Inc., ele não aderiu à cultura de Day, né, que é diversidade e inclusão, e isso vai fazer sim com que ele possa chegar ao ponto de ter a blasfêmia de nem concorrer a game do ano, que pra mim ele já é o game do ano pra mim. Então, se é pra mim, já é o suficiente. Se pra eles é o Astrobot, paciência, né, pessoal? Então, uma nota 9 pro Black Myth Wukong. Aconselho sim você a jogar. Você precisa jogar esse jogo, principalmente se você gosta de um Souls-like, de um Hack and Slash. Ele é muito bom e com certeza vai te agradar. Um grande abraço, seu amigo Joga Sincero. Falou, fui e até mais.